O ouro vem batendo recorde atrás de recorde, chegando nas máximas históricas ali em torno de $3.300 por onça. E muitos vêm se questionando, né, por que ele está tendo uma performance tão alta assim, batendo até o SP500 nos últimos 10 anos, ou mesmo nos últimos 20 anos como investimento. E claro, ele deve fazer parte de qualquer portfólio, só que é importante a gente entender exatamente as suas características, porque muitas vezes ele é mal compreendido. Então ele tem aí paixões específicas, várias coisas distintas e toda uma história, obviamente, e ele é fascinante. Eu quero transmitir um pouco isso para você hoje, mas vamos começar pela ação do preço, que é impressionante. Então dá uma olhada nesse gráfico aqui, ele atingiu, né, nesse exato momento, aí estamos na faixa de $3.327 por onça, mas você percebe que em 2022 ele estava ali, antes ali de 2022, aqui na esquerda do gráfico, ele estava a níveis de 2.000, eu lembro, né, quando ele estava 1.700, 1.500, 1.400 e ninguém ligava muito para ele. E ele vem fazendo essa exponencial, e principalmente agora, quando tem toda uma discussão em relação ao próprio dólar e todas as tensões que nós vemos, mas você percebe que isso não é uma coisa baseada no Trump em si, né, a entrada dele, etc., um acordo de Mar-a-Lago, uma mudança completa, isso é realmente uma mudança talvez estrutural, mas ela mais gradativa do que a gente imagina e também acelerada. Então quero compartilhar aqui um artigo da Scottsdale Mint falando sobre um pouco dessa mudança que, segundo eles, é estrutural e irreversível. Então eles veem como uma reprecificação permanente e não algo como se fosse um spike, né? aquela explosão especulativa. Então hoje, claramente, a gente vê uma erosão da confiança nas instituições globais e claro, no dólar como uma reserva neutra, porque principalmente o exemplo dado ali pelo artigo em 2022, onde as reservas russas, né, de treasuries, de bonds, foram congeladas, mostrou o que todos já sabem, né, que o dólar pode ser politicamente seletivo. Então, esse movimento acabou levando bancos centrais não ocidentais, principalmente, pelo menos no início, a priorizar o ouro como reserva estratégica. Agora, o mais interessante é você ver esse movimento que aconteceu recentemente para os Estados Unidos, e acho que a gente se lembra que foi muito falado sobre os cofres americanos, muitos estimam que não haja mais ouro por lá, né, todo aquele lastro, né, que já se perdeu desde 1971, então toda essa história ainda precisa ser contada, e pessoalmente eu acredito que ainda nós tenhamos muito chão pela frente nesses próximos 4 anos para ver o lado americano, porque uma quantidade exorbitante de ouro foi comprada pelo Oriente, liderado praticamente pela China, focando bastante numa mudança, né, numa proteção, porque afinal de contas, quanto mais ouro você compra, menos você acredita no sistema monetário, e isso inclui a sua própria moeda, apesar da maioria do medo ser o dólar. Mas você percebe o mesmo movimento que aconteceu de forma extrema nos próprios Estados Unidos, né, com toneladas e toneladas de ouro saindo da Suíça, de Londres, etc., em direção a Nova York para os cofres, mas a gente ainda não sabe bem a verdade. Mas só antes de começar, quero novamente agradecer a todos que participaram da Masterclass 2 dias atrás, foi realmente um encontro muito legal, intimista, podendo falar sobre toda essa mudança e essa fratura da globalização e o que vem acontecendo e como que a gente pode navegar juntos. Se você perdeu a Masterclass, a gente acabou de disponibilizar o replay dela, tá aqui na descrição do vídeo, mas é importante você correr, porque não vai estar disponível durante muito tempo, a gente vai tirar do ar, e eu agradeço as dezenas de pessoas que mostraram interesse a participar dessa jornada junto com a gente. Então, se você quiser entender exatamente o que aconteceu, eu vou deixar os links aqui na descrição abaixo, você vai poder assistir e também fazer parte dessa jornada agora que vai começar nos próximos dias, para a gente navegar juntos da melhor forma possível. Agora, também, se você quiser rever a sua estratégia, os seus investimentos de forma completamente gratuita, você pode escanear esse QR Code também no link da descrição abaixo, para a gente poder ajudar você a navegar, porque é importante saber no que investir, em qual proporção, como se proteger diante de tamanha incerteza. Então, continuando aqui, tem um gráfico que eu acho muito interessante, que é um dos meus preferidos, para você ver a movimentação do ouro, porque as pessoas elas têm um pouco
elas tentam criar uma correlação de por que necessariamente o ouro sobe. Isso não é muito claro, porque às vezes você tem existe aquela ideia de que diz que não, quanto mais dinheiro se imprime, ou quanto mais M2 você tem, que é uma das formas de você medir, apesar de não ser a melhor de todas, o ouro também sobe, mas não é bem assim que funciona. Você tem momentos que o M2 subiu, que o ouro despencou, momentos que o M2 caiu e o ouro subiu. Muitos também acham que é simplesmente pela inflação, né? Por isso que você tem ali reserva de valor. Até pessoas como Jeff Snyder discordam bastante dessa ideia, porque muitas vezes, como a própria inflação subiu, o ouro também caiu. Então é difícil de você encontrar esse tipo de correlação, e aí outros também tentam usar o DXY, a própria força do dólar. Então, quanto mais fraco está o dólar, mais o ouro sobe. Mas, infelizmente, quando você tenta contrastar esses gráficos, isso também não consegue aí nessa narrativa para poder explicar. Então, todos esses fatores já tiveram correlações inconsistentes com o ouro. Então, não dá para você usar aquele argumento de que fatalmente o ouro da forma que ele funciona. E esse gráfico ele mostra isso de uma forma muito interessante, porque você percebe que de 1975 até 2008, que foi a crise, né, 38 anos, você praticamente não teve nenhuma movimentação no ouro. E essa parte é muito legal, porque ela mostra como que o sistema monetário mudou radicalmente depois de 2008. Você vê ali que ele começa a criar uma certa exponencial a partir de 2008 que não via criando antes, apesar de que você tinha ali, depois dos anos 70, né, nos anos 80, ele teve ali uma subida bastante forte, uma outra correção que aconteceu também em 2011, mas você percebe essa aceleração cada vez maior. Então, ele sugere que ele seja aquele ativo lento, aquele ativo que muitos dizem, às vezes as pessoas não têm isso no seu portfólio hoje, o que eu pessoalmente sou radicalmente contra, acho que é super importante você ter, mas que está sendo hoje um jogo de instituições e bancos centrais. O varejo literalmente não está participando de tudo isso. É uma das coisas que deixa muitos especialistas que vêm tentando alertar disso há anos até um pouco frustrados, porque é um pouco a pegada do Bitcoin um pouquinho, né? Às vezes está esquecido de lado, mas o ouro ele vem gritando nos últimos tempos que alguma coisa está acontecendo. Então, o que é de fato esse movimento? É inflação? Então, como é que a gente junta tudo isso? Então, pelo ouro ser um ativo de proteção, ele é como se fosse um seguro de carro. Pessoalmente, eu até vejo mais dessa forma, né? Ele não gera aquele juro, ele gera uma apreciação, só que ele é aquele tipo de ativo que você usa para quando você tem a catástrofe total. É a forma de você não ter ali o counterparty risk, ou seja, você acreditar em outras pessoas, certo? Você poder usar sem eletricidade, etc. Literalmente para o caos, mas é uma reserva de valor que está sendo visto com mais importância agora, baseada numa mudança do sistema monetário que pode vir a ocorrer. Então, esse tipo de movimento, principalmente nos ETFs, da parte especulativa de compradores institucionais, ela vem acontecendo a uma velocidade maior ainda. A gente não consegue saber exatamente o que o sistema monetário está falando, baseado no euro-dólar, é um buraco negro, você não tem como saber ali qual que é o objetivo de tudo isso, mas quando você pensa numa fragmentação do sistema, é claro que vem a dúvida de se o ouro pode ser um possível substituto para os bonds como o colateral maior, para ser usado pelo mundo inteiro, certo? O que, em tese, tiraria ali a força dos Estados Unidos no intuito de usar isso como uma arma. Porém, é uma coisa bastante complicada, certo? A forma que hoje o crédito funciona, como bancos funcionam, como você obtém crédito, o mercado de Ripple, ele é extremamente complexo, ninguém fala sobre ele, você vê poucas pessoas falando sobre esse assunto e você simplesmente fazer essa conversão não é nem um pouco simples, mas o movimento do ouro, ele vem demonstrando cada vez mais que esse tipo de conversa vai começar a ser cada vez mais falado. Perfeito? Então, segundo o artigo da Scotsman's Dale, ele já não está mais sendo como um hedge, está sendo criada uma revalorização, uma reavaliação
do que o ouro significa. E você vê uma possível revalorização nos próprios Estados Unidos, por exemplo, que tem um valor congelado do Banco Central, né, no Banco Central americano, ali no Fed, de $42 por onça, que a gente sabe que não corresponde nem um pouco a isso. Já estamos chegando ali perto dos 3.500. Então, essa cena dos próximos capítulos do ouro, eu acho que é muito importante a gente começar a dar uma olhada cada vez maior, porque isso pode mudar completamente a história. Vai fazer parte de um acordo Mar-a-Lago, é uma das partes que vai acabar sendo desvendada aqui nos Estados Unidos. Vamos saber quais são de fato as reservas. É um movimento que vai ser feito pela China ao mesmo tempo, então não sabemos. O ouro realmente tem essa parte misteriosa, mas cada vez mais fascinante.